Wagner Moura criticou a campanha de ataques de setores da direita ao cinema brasileiro e as leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet. Ele afirmou que, aspas, não dá para explicar a Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea. Que pedrada, hein? Vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daiane, isso sim é uma síntese bem feita, né? Não dá para explicar a Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea. Eu só tenho uma coisa a te dizer. Eu tenho muitas paixões pela atuação do Wagner Moura, pela atuação dele enquanto profissional. Eu até brinco com meus amigos que eu acho que o Wagner Moura ele demorou muito para ser essa figura que fala essas coisas nas entrevistas, porque ele sempre teve um lado político, um lado de ativismo, mas eu entendo que algumas vezes você tem que se consolidar no seu mercado de trabalho, né, nos locais, antes de sair falando algumas coisas, para não ser também mal interpretado. E o Wagner ele já está no momento, já tem muito tempo, na verdade, que ele está no momento que ele pode falar de fato. E agora vindo para o Brasil, ele não mora mais no Brasil, mas agora vindo para o Brasil, para tanto fazer a peça dele no Brasil, quanto fazer o lançamento do Agente Secreto, ele está tendo tempo e formas, né, de dialogar de múltiplas formas com o nosso público, um público de esquerda. E está vindo cada pérola, cada fala fantástica. Ele estava, inclusive, no ato contra a PEC da bandidagem, né? Aqui em Salvador, a terra natal. Ele fala muito sobre ser nordestino. Tenho muito orgulho. Até bem que a gente fez um corte aqui, o Lázaro Ramos errou, porque ele disse que na Bahia fascista não se cria, e infelizmente há muitos anos o carlismo segue na Bahia. A gente tem inclusive um prefeito do União Brasil que defende Bolsonaro, coisas nessa linha. Mas o Wagner, de fato, é uma figura que a gente precisa ouvir e ouvir com muita atenção. Vou te pedir, Ana, para trazer eu adorei que o SafePF falou aqui que é o nosso Pedro Pascoal brasileiro. E também, mas eu acho que o Wagner ele tem o seu lugar, ele tem o próprio brilho, ele não precisa ser comparado com o Pedro, ele tem um brilho dele, sobretudo porque ele é nordestino, soteropolitano. Só estou puxando sardinha, tá, gente? Vou te pedir, Ana, para trazer um trecho da entrevista que ele mostra que ele está de fato incomodado com a visão que as pessoas têm da Lei Rouanet, por favor. Vamos lá. Como é bonita a cultura, né? Por isso que eu ando muito cansado dessas conversas de lei de incentivo à cultura, de chamar de negócio de lei Rouanet, essas coisas, esses ataques que a direita faz. É muito cansativo, porque é muito primário, assim, sabe? Eu fico muito... Sabe, não é importante que um filme brasileiro, sabe, viaje, que... Um filme brasileiro que, diga-se de passagem, gera emprego, gera renda, sabe, movimenta a indústria. Sabe, ninguém vem falar de incentivo fiscal para o agronegócio, ninguém fala de incentivo fiscal, vem reclamar de incentivo fiscal para a indústria automobilística, que proporcionalmente geram menos emprego do que a indústria do cinema. Mas essas conversas me chateiam, porque a gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje falando com você, eu sou um artista que está conversando, porque houve políticas públicas em Salvador, nos anos 90, que fomentaram o teatro da Bahia. Sabe, assim, então eu fico assim pensando, é tanta má fé, é tanta... Não sei, porque os artistas, de uma forma geral, se posicionam de forma mais progressista, ou porque as pessoas não gostam de arte, acham que arte e cultura são coisas que não importam para ninguém, que não fazem sentido. Mas é muito, são muito primárias as críticas, sabe? A Lei Rouanet, aí outro dia, o filme, esse nosso filme, ele passou no edital público, lá atrás, é, Eu passei do tempo e me Ana, distraí aqui ouvindo o não tem Wagner Moura. problema. Se você quiser deixar esse trechinho aí, não tem problema. Até porque ele vai explicar sobre esse filme, O Agente Secreto. Pode deixar mais um trechinho. Pode? Então fundo vai. Pode. setorial, que entrou no nosso... Senão não teríamos feito filme, né? O filme tem várias coproduções, mas tem também o fundo setorial. Aí as manchetes que eu vejo, as pessoas dizem assim, Wagner Moura recebe 7 milhões de dois do governo, como se fosse de uma forma escrota, sabe? Como se eu tivesse botado 7 milhões no meu bolso. É uma coisa assim tão feia e que está me deixando tão cansado Pronto, Ana, é de isso. que quando eu
E é exatamente isso, né? O filme teve um recebimento pela Lei Rouanet, de setorial, como ele fala, o valor de 7,5 milhões, que foi destinado e colocar a Metrópolis mesmo, Folha de São Paulo, e aí publicação da Metrópolis é a foto dele com Lula e Janja, assim, na linha de, tá vendo aí, eles são amigos, então ele ganhou o dinheiro. E aí o Wagner ele explica, né, que é um absurdo mesmo, essa lei de incentivo ao cinema brasileiro, a premiação, que já recebeu o agente secreto, é um filme, inclusive, que pode ir para a disputa do Oscar, que pode ser um ganhador de Oscar, e a gente tem algumas questões que foram imbricadas, independente da vertente política, nenhum projeto de longa-metragem brasileira pode receber a Lei Rouanet, e aí tem algumas coisas que foram ditas aí sobre o filme que eram inverdades, e o Wagner Moura ele faz questão de desmentir, né, na entrevista. E aí tem um outro trecho que é justamente o que ele fala sobre a Rouanet e essa brilhante, que ele cita que alguém falou para ele há um certo tempo que você não adianta você explicar a Lei Rouanet para quem não entendeu o que é a Lei Áurea. E vamos ouvir esse trechinho, que é uma delícia ouvir isso da voz do Wagner Moura, gente. De Inclusive, serviço à eu estou população. lendo aqui o chat, acho que a gente vai ter esse vídeo com muita gente chipando aqui esse vídeo, viu? O pessoal está aqui delirando, falando da voz, da piscadinha do Wagner. Ai, meu Deus, vamos lá, Ana. Tá difícil a situação aí, vamos lá. Tem muita gente que fala essas coisas, Lei Rouanet, não sei o que lá, porque não entende, porque não sabe. Porque é ignorante mesmo. Né? Uma pessoa me disse uma vez uma frase que eu gostei. Eu não posso explicar a Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea ainda. Mas essa ignorância, eu digo, tudo bem, é uma pessoa ignorante, mas tem gente que faz isso com má fé. Tem gente que sabe exatamente como a lei de incentivo funciona. Tem gente que sabe exatamente para que ela serve. Tem gente que sabe exatamente o que é que elas fomentam. Tem gente que sabe exatamente o tanto de emprego e renda que elas geram. Mas mesmo assim escolhe, de uma forma mentirosa, canhestra, intelectualmente desonesta, mentir. E acho até que todo mundo já sabe disso, espero, mas já que a gente está tocando nesse assunto, sempre importante lembrar que a Lei Rouanet não pode ser usada em longas metragens. Não, eu tenho né? isso. Né? Inclusive. E dizer isso assim, eu digo que eu sou resultado das leis de incentivo à cultura, porque havia leis de incentivo à cultura em Salvador nos anos 90, quando eu, Lázaro Ramos, Vladimir Besta começamos a fazer teatro. Se não fosse isso, nós não estaríamos fazendo hoje as coisas que a gente faz. Mas assim, cara, sabe, é muita sacanagem dizer que eu ganho dinheiro, não ganho nem dinheiro. Sabe, que eu encho meu bolso de dinheiro. É uma coisa tão mentirosa, tão... A gente sabe como a gente faz cinema aqui no Brasil, né? A gente faz cinema no... Ana, vou te pedir só uma coisa. Tem um outro trechinho do corte um pouco mais à frente que eu marquei para você. Te pedi só para colocar ele. E assim, ele vai falando, né? Ele cita que você não ganha dinheiro, que ele faz cinema e teatro no Brasil porque, de fato, ele ama, né? Que ele quer mostrar para o Brasil o que ele faz, até porque, e aí ele cita o Nordeste, eu amo quando ele cita o Nordeste. Ele fala muito sobre o Brasil, ele fala sobre o Nordeste, ele diz que é bom para a população, sobretudo a nordestina, ver que, poxa, olha, ele tem um ator nordestino, um ator de Salvador aqui, assim, gente, ele fala com orgulho, que dá uma delícia de ouvir. Ô, Dai, tá marcado só esses dois trechos. Não tá marcado o outro? O terceiro não tá, não. Oh, perdão, Ana, então vou te pedir para chegar, deixa eu te dar o outro corte. 10h40. 10h40, tá. Isso. Não, 10h40 foi esse que eu acabei de pôr. Então pronto, então pode... perdão, Ana, foi erro totalmente meu, então perdão, pessoal e Ana. Vamos lá, então, ouvir o Wagner. Só esse finalzinho. No perrengue, cara. Você não consegue... É cinema independente, entendeu? Eu venho pra cá fazer cinema, fazer teatro, porque eu quero fazer. Sabe, você tá fazendo teatro. Você fazendo teatro, não ganha nada. Você faz teatro porque eu quero, porque eu acho bonito, porque eu acho que eu quero fazer teatro no meu país, porque porque eu sou artista, porque eu quero tá aqui, porque me faz bem, sabe? E porque também, de alguma forma, pode fazer bem a alguém que veja, sabe? E que veja, eu estava falando outro dia também da importância de ter atores nordestinos, para os nordestinos, que os nordestinos possam ver atores que sejam do Nordeste e dizer, esse cara é um ator aqui,
e ele está fazendo coisas interessantes, pois, sabe, incentivar outros artistas. Ô Wagner, Pois é, né, gente? Eu acho uma delícia essa defesa que o Wagner traz. Eu gosto muito quando ele traz esse olhar na necessidade de você explicar de fato para a população sobre a Lei Rouanet, inclusive que a gente tem uma outra pessoa que explica muito bem e muito rápido. Gente, bora ouvir, Ana, o que é a Lei Rouanet, porque a gente precisa fazer esse incentivo. Não dá um dinheiro para a gente, que o dinheiro dá um certificado do Ministério da Cultura que você fica apto a virar para uma empresa. Agora, por exemplo, no que só sabemos juntos, a gente tem de novo o patrocínio do Bradesco Seguros. Você vai lá e propõe para o Bradesco para ele patrocinar. E é importante que as pessoas saibam e elas não se informam e ficam falando, né? Isso é que foi a grande tristeza, né? Que cada R$1 que o Bradesco dá para mim através da Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, retorna para o governo 1,6. Por quê? Porque ele gerou empregos, trabalho, impostos. A gente paga impostos. Então, o que acontece? Essas empresas que investem em cultura, e é bom que se saiba, elas, se pagarem o seu imposto diretamente para o governo, elas vão dar aquele dinheiro, aquele R$1 para lá. Se ela fizer essa voltinha e tiver esse trabalho de dar para a cultura, o que retorna para o governo em imposto é 1,6, porque nós pagamos imposto, tem um monte de família, empregado, aquilo tudo. Então aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa imensa de produção e de geração de renda para quem trabalha. Fantástico. Não é? Acho que é muito curto e a gente precisa explicar isso para as pessoas, viu, Ana? Sempre que a gente puder, a gente pode e precisa falar isso para as pessoas. A Denise, ela sempre explica isso, esse vídeo é antigo, viralizou recentemente, ela já deu outras entrevistas, mas eu adoro essa explicação, porque a gente precisa lembrar que é o seguinte: se o governo, se a empresa pagar diretamente ao governo, vai ter esse dinheiro nos cofres públicos, mas isso não gera emprego, renda, não faz a economia girar. E a gente tem, por exemplo, as pessoas que gostam de arte e cultura, que gostam de levar seus filhos para tirar foto ali ao lado de uma escultura, de um quadro, e esquecem, por exemplo, que a gente tem os museus de arte, como o MASP, que faz arrecadação através da captação de recursos, muitas vezes pela Lei Rouanet. Só em 2024, o MASP arrecadou mais de 46 milhões para exposições. A gente tem outras fundações, algumas públicas, fundações privadas também, mas a gente tem museus de arte como o do Rio de Janeiro, fundações como o Itaú, e outras fundações que promovem bienais do livro pelo Brasil inteiro, e muitas vezes com fomentos culturais, e fomentos também através de parcerias privadas, através da Lei Rouanet. E é necessário que a gente continue incentivando isso. E, sinceramente, acho um desperdício, e aí é uma opinião própria, tá? Para mim, um desperdício, Ana, por exemplo, é investimento em festivais culturais, voltados para shows de Gustavo Lima, que poderiam ser chamadas outras 10 bandas com valores menores para suprir ali um show de 2, 3 horas do Gustavo Lima. Para mim, é um desperdício, não é do meu público, do meu interesse. Mas também eu não posso dizer que tem que ser censurado. A gente precisa entender que é necessário para alguém, é incentivo para alguém, e é isso que a direita deveria aprender com a gente, né? Que a extrema-direita deveria aprender com a gente. Não é porque eu não gosto que não deve existir. É o mínimo, né, Ana? É isso, Ana. Eu sou apaixonada pela fala do Wagner Moura. Inclusive, ele está hoje aqui em Salvador lançando um Agente Secreto. Quem não for assistir, vá assistir, inclusive, esse filme que é fantástico. Eu vou começar daí fazendo a campanha aqui. Queremos entrevistar Wagner Moura. Mas para além disso, vocês me desculpem que eu vou dar aquela leve, não é bem uma pistolada, mas é que esse assunto me pega pessoalmente, assim. Eu vim do cinema, eu trabalhei no cinema há muito tempo, fui editora há muito tempo, e é inacreditável, assim, o quanto que as pessoas primeiro, elas não entendem, né, que é uma atividade econômica, né? Se elas não respeitam pelo menos a arte, que respeitem a atividade econômica. Tem uma galera, né? Eu gostei muito do Wagner falar isso. Uma galera, quantidade de gente que está envolvida na produção de um filme.
E as pessoas, claro, elas acham que é só ir lá, ligar a câmera e filmar qualquer coisa, né? Elas não conseguem entender isso. Mas, além disso, existe um trabalho de desinformação muito grande, assim. E tem outra coisa que as pessoas também não entendem, ou fingem não entender, que é isso, como a Lei Rouanet funciona, por exemplo, né? Ela não põe dinheiro no bolso de ninguém, ela te dá direito de captar, e, aliás, é difícil pra caramba de captar, e essa é uma das críticas válidas, talvez, que se faz à Lei Rouanet, não que eu seja contra, em absoluto, mas ela precisa de outros mecanismos complementares, né? Porque este mecanismo funciona muito bem para produções que vão ter visibilidade, né? Porque você vai bater na porta da empresa, a empresa quer que a sua marca seja associada a trabalhos mais tradicionais, enfim, para quem trabalha com trabalhos um pouco mais experimentais, é muito difícil de captar recurso, mas aí você tem outros mecanismos complementares, não anula a Lei Rouanet, ela funciona muito bem para alguns casos, né? Enfim. Aí a outra coisa que precisa ser dita é isso que o Wagner Moura lembrou também. Tem muita gente que sabe muito bem que é um negócio, sabe muito bem que o dinheiro não vai para o bolso dos artistas, o dinheiro vai para a produção de fato, que, aliás, tem um trabalho não apenas de captação muito grande, mas um trabalho de prestação de contas ferrado nesse tipo de edital, assim, é muito punk, né, de fazer, então tudo fica completamente registrado, transparente, você é obrigado a prestar contas de tudo isso, mas sabe por quê que tem um monte de gente que espalha desinformação e finge que não sabe dessas coisas todas? Porque prefere que seja adotado um modelo onde o dinheiro vai para o bolso do artista e não tem prestação de conta nenhuma, que é o que está acontecendo aí à torta e direito com emenda, né, com desvio de dinheiro, cidade que tem show aí que custa mais do que o orçamento da cidade inteira. Para isso, né, eles não gostam da Lei Rouanet, eles usam o preconceito com a arte como fundação para os desavisados, mas no fundo eles não gostam da Lei Rouanet porque ela não permite desvios, e é para isso que eles querem, né, que não tenha esse tipo de lei. É só isso. Tá? Enfim, desculpa a pistolada aí, mas é punk a vida de quem precisa, né, de lei de incentivo e de incentivo para a cultura, né, para viver. É uma área muito difícil de sobreviver, tem uma galera muito séria trabalhando nisso. E tem que ficar ouvindo aí que artista é vagabundo e embolsa 7 milhões para fazer um filme. A pessoa não tem a menor noção dos custos. Aí a pessoa fala, não, mas 7 milhões para fazer um filme é muito, né? Diz a pessoa que vai assistir o filme do super-herói que custa milhões de dólares, né? E não consegue entender isso, o impacto que tem na economia e o impacto que tem como poder nacional também. Um país que investe no seu cinema, que investe na sua produção audiovisual, que investe na sua cultura, é um país que tem força no exterior e no interior também. Não é à toa que, né, tem países com leis muito sérias de incentivo à própria produção. A França, por exemplo, tem leis, né, de incentivo à produção nacional que são fenomenais, assim, e o Brasil gastando seu tempo para atacar artista, de novo, porque as pessoas são manipuladas e elas acreditam, né, que artista é tudo vagabundo, que não é um trabalho válido, e com isso elas acabam abrindo espaço para que haja desvio de dinheiro, estão sendo feitos de otário, para variar um pouco, né? Ficamos por aqui, Dai? Desculpa a pistolada aí. Fique à vontade. E sim, Ana, ficamos por aqui. Vamos lá, lembrando a todos que ser artista é um trabalho difícil pra caramba. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. E Wagner, vem dar entrevista pra gente. Fica aí o convite. Beijos.